versículos 5 e versículo 6 de 1 Timóteo 2, tá bom? Irmãos, na realidade nós temos vários versículos para atribuir ao assunto que eu quero transmitir nessa manhã aqui para os irmãos. E há um foco dentro da mensagem que Deus colocou no meu coração trazer para a igreja, e eu vou introduzir com esses versículos. Nós poderíamos ler outros, mas eu vou introduzir com esses 2 versículos, e nós vamos tratar de um assunto que é muito importante à Igreja de Cristo nos dias atuais, renovar o entendimento dentro desse assunto. Então nós vamos ler aqui os versículos 5 e 6, que diz assim: porquanto há um só Deus. Quantos deuses? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Meus amados, nós vamos falar aqui dentro de um assunto que há muita gente nos nossos dias defendendo muitos ensinamentos que são muito delicados acerca da pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu tenho alguns vídeos que foram publicados no meu canal, trazido temas abordando bastante o assunto acerca da pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que o nosso Deus, e isso é algo que nós temos que compreender com a mente do Espírito. Nós sabemos que o nosso Deus é 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas alguém vai me dizer: pastor, como são 3 pessoas, são 3 deuses? Não, a Bíblia diz: há um só Deus. Ele é um em essência. O nosso Deus é um único Deus em essência, que se manifestou em 3 pessoas para a humanidade: Pai, Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz: esses 3 são um, esses 3 concordam num. E nós, amados, temos tratado desse assunto em algumas pregações anteriores, falando acerca do Verbo. Quem teve a oportunidade de acessar o meu canal e ouvir os temas que eu tenho abordado recentemente, eu tenho falado acerca de João capítulo 1, onde no versículo 1 fala: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 de João capítulo 1 fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, por que no versículo 1 diz que ele era Deus? No 14 está dizendo: ele se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, o que é o Verbo, pastor? A palavra, é o Logos. A palavra Logos, no grego, significa a palavra. Então, a palavra que criou todo esse universo é o Logos. Quando falou: haja luz, houve luz. Haja o firmamento, e o firmamento passou a existir. Tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle e para Ele. E nele tudo subsiste, ou seja, a palavra de Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Aqui no versículo que nós lemos, fala que há um só Deus e há um só mediador entre
Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Por que, pastor, que o apóstolo Paulo enfatizou aqui que o mediador é Jesus Cristo, homem? Porque quando o Verbo veio se fazer carne, ele nasceu do ventre de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e ele assumiu a forma humana. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo aqui na terra. E achado em figura humana, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Por que ele se humilhou até a morte? Por que como ser humano ele teve que se humilhar? Foi para tomar o nosso lugar. Foi para padecer no nosso lugar. Foi para sofrer a humilhação da condenação por causa do pecado que nós devíamos, ele assumiu. Então ele teve que tomar a forma humana. O verdadeiro cristão tem que saber disso. E nos dias atuais eu quero proclamar a igreja a entender isso. Porque existe um ensinamento, nos dias de hoje, eu vou falar de um ensinamento que houve no século II e no século III, lá no início da igreja. Mas nos dias de hoje tem ensinamentos ainda que negam que Jesus veio em carne, que Jesus se fez carne, se fez homem. Há muita gente, e qual era o ensinamento antigo? O ensinamento antigo era chamado docetismo, ou seja, os docetistas não era fabricante de doce, não. Eles eram chamados docetistas porque eles defendiam uma doutrina de que Jesus aparentava ser humano, mas ele não era humano. Ele era espírito somente. E parecia, essa palavra docetismo, ela é derivada do grego dokaios. Dokaios quer dizer parecido. Significava que Jesus parecia que era um homem, mas não era. Parecia que era humano, mas não era. Ele era um espírito. E era negar ao Senhor que se fez carne, era uma negação também que era chamada de heresia na igreja. Por quê? Porque Jesus era Deus. E quando ele assumiu a forma de servo aqui na terra, ele não ficou como muitos seguidores de outros ensinamentos da época também, de certas heresias que houve na época, chamada nestorianismo. Eles alegavam aqui que a natureza de Jesus ele era Deus, era metade, e a outra metade ele era humano, ele era meio a meio, nada disso. Jesus era plenamente Deus, e aqui na terra ele se fez também plenamente humano. Aleluia. Porque negar isso, irmão, significa dizer que quando Jesus foi para a cruz sofrer as nossas dores, ele não sofreu. Estava ali Deus, como é que Deus ia sentir dor? Como é que Deus ia derramar sangue? Mas no ministério de Jesus, ele mostrou a sua divindade. Quem é que poderia caminhar sobre as águas do mar? O ser divino, Jesus. Quem é que pôde chamar Lázaro de dentro de um túmulo, 4 dias já morto? E as próprias irmãs de Lázaro falou: Senhor, já está cheirando mal, já tem 4 dias que ele está enterrado. E Jesus virou e disse: tira a pedra do túmulo. Revolveram a pedra e ele falou: Lázaro, vem para fora. Glória a Deus. E Lázaro ressuscitou. Ali estava a palavra viva de Deus, dizendo para o morto: paz, volta a viver.
e ele voltou a viver, porque Jesus é a ressurreição. Ele é a ressurreição. Ali estava a palavra de Deus. Mas também, quem é que poderia multiplicar 5 pães e 2 peixes? Como é que pode 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas? E ainda sobrou. Quem poderia ali no deserto, aquela multidão já com fome, as horas passando, e os discípulos preocupados, Jesus, a multidão está com fome, a hora está passando, quem é que vai dar comida? Jesus virou para ele, olha aí o ser divino. Jesus falou, dá de comer a eles, vocês mesmos. Aí o discípulo, nós? Aí, quem é que você tem aí? Tem esse garoto aqui que tem 5 pãezinhos aqui, 2 peixes. Jesus levantou os olhos ao céu e abençoou aquela alimentação. E falou, discípulos, agora distribuir. E a multidão comeu. E diz a palavra que a multidão comeu e se fartou. Ou seja, eles encheram a barriga. Eles se fartaram de comer pão, de comer peixe. E depois disseram para Jesus, Jesus, ainda sobrou. Ele agora recolha. E recolheram 12 cestos cheios. Por que 12, pastor? Porque era o número dos discípulos. Até os discípulos, sobrou em abundância para vocês também. Quem é que podia fazer esse milagre? Deus. Quem é que multiplicou pães e peixe? O Senhor Jesus, Deus. Quem é que andou sobre as águas? O Senhor Jesus, Deus. Quem é que mandou Lázaro sair do túmulo? O Senhor Jesus, Deus. Mas quem é que quando soube da morte de Lázaro, chorou? Jesus chorou. O amigo dele tinha morrido e ele chorou. O choro é um sentimento de Deus ou do homem? Humano. Estava ali o homem, Jesus Cristo. Quem é que fez tanto bem para as pessoas, que abraçou as criancinhas, falou dos tais, é o reino de Deus? Jesus, homem. O homem Jesus. Plenamente Deus. Plenamente humano. Jesus Cristo. Aí os nestorianos falam, então quem foi que morreu na cruz? Foi Deus? Ou foi o homem? Foi a parte divina ou a parte humana? A resposta a esses incrédulos é que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Então, queridos, há um assunto dentro da cristologia, que é a matéria da teologia que estuda sobre Jesus Cristo. Dentro desse estudo da cristologia, um dos assuntos que fala sobre as naturezas do Senhor Jesus, as suas duas naturezas, a divina e a humana, é intitulada a união hipostática. União hipostática, duas naturezas dentro de uma pessoa só. A natureza divina e a natureza humana dentro de uma pessoa. Você vê que Deus é 3 pessoas numa essência. E Jesus, quando se fez carne, se tornou uma pessoa com 2 essências, divina e humana, 2 naturezas. Então, a união hipostática trata desse assunto.
Como é que houve a união de duas naturezas numa pessoa só? Jesus era plenamente Deus. Era 50%? Não. Ele era pleno. Ele era 100% Deus. Mas ele tinha se feito carne. Ele foi 100% humano. Então, para tratar desses assuntos das duas naturezas, existe dentro do estudo da Cristologia o tema que é intitulado a comunicação de atributos. Como é que poderia haver comunicação das duas naturezas dentro de uma pessoa só? Os atributos divinos que eram transferidos para a natureza humana de Jesus. E a sua pessoa humana, os seus atributos humanos transferidos para a natureza divina. Ou seja, as duas naturezas viviam dentro de Jesus sem uma interferir na outra. Sem Jesus deixar de ser Deus e sem Jesus deixar de ser homem. Pastor, é um pouco complicado isso, mas isso eu estou falando porque é a defesa da nossa fé. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O meu Jesus foi o meu Salvador porque ele se fez carne, ele foi homem. E quando ele foi para a cruz, ele sentiu a dor, ele padeceu, ele atraiu para ele toda a sentença de condenação que estava sobre a minha vida e a vida de vocês. E verdadeiramente, diz a palavra, ele padeceu e morreu. Mas a morte não poderia reter Jesus, porque estava ali o autor da vida. Ao terceiro dia tinha que se cumprir o que ele tinha falado para os discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos ímpios, vão maltratá-lo, vão condená-lo à morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então Jesus foi realmente para o túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso estamos aqui celebrando domingo de celebração. Estamos celebrando aqui o domingo da celebração ao Senhor, porque diz a palavra, na manhã do primeiro dia da semana, Maria e as outras Marias foram à procura de Jesus no túmulo. Chegando lá, encontrou um anjo na porta, sentado na pedra e falando: por que vocês procuram aquele que está vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Oh, aleluia! Esse é o que trata aqui o versículo que nós lemos, quando diz: há um só Deus e um só mediador. Ele, com a sua morte e com a sua ressurreição, ele se tornou o único e verdadeiro meio de haver comunhão com o Pai. Por isso que João 14, versículo 6, está escrito lá, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então esse Jesus, homem, morreu, ressuscitou. Só que depois o corpo de Jesus, ele ressuscitou no corpo. Ele não era um fantasma, ele não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou no corpo. Ele apareceu lá para os discípulos, ele apareceu até para Tomé. Tomé duvidou, Tomé não acreditou. Eu não acredito que ele ressuscitou. E Jesus apareceu para ele e falou: toca aqui nas minhas mãos, toca aqui e vê as mãos furadas, toca aqui no lado onde a lança entrou, toca e vê que o espírito não pode ter carne assim como eu tenho. E Tomé tocou e começou a se derramar na presença de Jesus e falou: meu Senhor e meu Deus. E Jesus falou: porque tu viu, tu creu. Bem-aventurados
são aqueles que não viram, Glória a Deus. mas creram. Glória. Então, queridos, por isso que ele é o mediador. Porque ele ressuscitou no corpo. Senão nós não tínhamos como ter comunhão com o Criador. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Nós precisávamos de um mediador que assumisse a nossa natureza. Jesus não tinha pecado, mas ele assumiu a natureza humana e carregou os nossos pecados com ele. Para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito, com a sua morte, ele pagasse plenamente o preço da nossa dívida. Glória a Deus. A igreja hoje, até para anunciar o Evangelho, muita gente quer ficar floreando o Evangelho. Oh, vem para Jesus que você vai ficar rico. Vem para Jesus que você vai resolver todos os seus problemas. Irmão, isso não é Evangelho. O Evangelho é como Pedro pregou lá no livro de Atos. Quando a multidão começou a compungir o coração por terem negado a Jesus, começaram a dizer: que faremos então, varões? O que devemos fazer? E Pedro falou: arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós precisamos hoje de conversões de almas. Almas que reconheçam, almas que quando venham para Jesus, saibam que Ele, o Verbo, a Palavra de Deus, se fez carne. Se fez carne. Quer ver algo aqui, amados? Algo que a Palavra de Deus fala aqui, 1 João 4, versículo de 1 a 4. Olha bem, irmãos. 1 João, lá no final da Bíblia, 4, versículo de 1 a 4, diz aqui, amém? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai que os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, e nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aleluia. E todo espírito que não confessa que Jesus todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes gostamos de usar muito esse versículo: maior é o que está em mim do que o que está no mundo, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente parece que meio que decora esse versículo. E nós vemos aqui que João dava umas ênfases, né, interessantes sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quando ele fala aqui: filhinhos, vocês têm vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Ele deu essa ênfase aos crentes que estavam vencendo os falsos ensinos, os falsos profetas. João chega ao ponto de dizer: provai se os espíritos são de Deus mesmo, porque todo aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus não procede de Deus, mas é o espírito do anticristo. E ele fala: o espírito do anticristo que vocês ouviram que vem, mas que presentemente já está no mundo. Ou seja, esse ensino anticristão já estava atuando naquela época.
Nos dias de hoje, ainda está tanta oposição à palavra de Deus, tanta oposição ao Evangelho, tanta oposição à mensagem de Cristo, tanta coisa se levanta contra a mensagem da palavra de Deus. E é tempo do povo de Deus saber a sua confissão, quem é que você confessa. João fala aqui, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Glória a Deus. Então o crente verdadeiro é aquele que confessa: Jesus é Deus, é a palavra, é o verbo que se fez carne. Eu creio que ele se fez carne, eu creio que ele se fez humano, eu creio que ele andou aqui na terra como homem. Ele era homem e era Deus, era ser humano e era ser divino. E Jesus, as suas duas naturezas não se misturaram. O que ele teve que cumprir como ser humano, ele cumpriu. E o que ele teve que fazer como ser divino, ele fez também. Para testificar sua autoridade. Um dia questionaram Jesus, né? Quando trouxeram ali um paralítico, ele estava pregando, a multidão lotou o local, tudo cheio, não tinha espaço mais, e trouxeram um paralítico para Jesus curá-lo, só que não tinha como entrar. Aí as pessoas que trouxeram o paralítico olharam para cima e viram no telhado. Vamos descer ele pelo telhado. Jesus estava no meio, pregando. E abriram o telhado, colocaram o homem, você imagina, né? Pegaram o paralítico, desceram ele na corda. Foram dando linha, né? Foram descendo o paralítico lá. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para cima, ele viu a fé daqueles homens. Vendo Jesus a fé daqueles homens, disse ao paralítico: teus pecados, jovem, os teus pecados estão perdoados. Aí começou os judeus: que negócio é esse? Um homem dizendo que o pecado daquele outro está perdoado? Aí sabe o que eles disseram? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Mas Jesus já conhecia o que estava no coração deles, né? Virou para o jovem e falou: teus pecados estão perdoados. Aí eles começaram zum para lá, zum para cá. É só Deus que perdoa o pecado. Ele está blasfemando, esse homem aí está fora de si. Quem é ele para dizer que é? Aí Jesus, conhecendo o que estava no coração deles, virou para todos ali e falou: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou mandar ele levantar e andar aqui? Filho, teus pecados estão perdoados. Pega a tua maca, põe-te de pé e anda. E na mesma hora o jovem se levantou, pegou o seu leito onde ele estava, a sua maca, dobrou e saiu andando no meio da multidão, que começou a glorificar a Deus. Quem é que podia perdoar pecado? Deus. Quem é que perdoa o pecado? Deus. Jesus falou: teus pecados estão perdoados. Quem que era mais fácil? Perdoar pecado ou mandar ele andar? E Jesus fez os dois. Filho de Deus, Verbo, Jesus, verdadeiro Deus. Quem confessa Jesus tem o Pai também. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, o que é que Deus fez com Jesus na cruz por mim? Romanos 8.